Beleza, já deu 6 horas. Então, deixa eu ver, tem gente pedindo pra participar. Boa noite, Ellen. Então, tem duas pessoas aqui, talvez. Boa noite. Boa noite. Talvez mais pessoas peçam para participar, eu não sei como tá o tempo de vocês. Mas enfim, eu vou começar por alguns informes, mas antes eu vou perguntar também para vocês como que vocês foram na prova. Vocês acham que foi bem? Que foram bem? Tiveram dificuldade? Deu pra ver o resultado, a gente, em geral, todo mundo foi muito bem. É verdade, pelo AVA você já viu o resultado. O professor já tinha comentado para mim que vocês tinham ido bem, mas eu queria ouvir de vocês. Eu gostei bastante de saber do resultado. Vocês acham que a monitoria ajudou de alguma forma? Foi útil? Sim, com certeza. A gente tem uma. É que quando um aluno explica para um aluno, a gente entende mais fácil, né? Sim, eu também. Eu não tive, digamos assim, entre aspas, o privilégio de ter monitoria nessa disciplina. Eu tive em outras disciplinas, só que eu não podia participar também, porque eu trabalhava. Mas pelos meus colegas, eu sei que fez total diferença para eles, entendeu? Eu lembro que na disciplina de geomorfologia que a gente teve, a gente precisou fazer um trabalho técnico e esse trabalho exigiu bastante do monitor, entendeu? Então eu sei que o professor já passou algumas atividades para vocês, então eu já vou até informar que eu vou ajudar vocês bastante a desenvolver elas. Mas enfim, isso a gente fala agora. Eu vou começar perguntando para vocês se vocês tiveram alguma dúvida sobre a aula. Deixa eu até abrir aqui. Sobre a aula 8 e sobre a aula 9 que foram as últimas aulas que o professor passou. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Que se vocês estiverem tranquilo com o conteúdo, eu só vou passar então as instruções para vocês realizarem a atividade e tal. Os cachorros atrapalham bastante. Desculpa aí pelo cachorro. Então, os últimos dois conteúdos foram sobre a forma e as dimensões da Terra, né? Ele falou sobre sistema geodésico, sobre geóide, elipsoide. Então, isso aqui é mais uma questão que complementa aquilo que a gente tinha visto em projeções, né? E aí a gente entende um pouco mais para que serve um datum, né? O que seria um datum. Então, acho que essa aula é mais nesse sentido. Já a aula 9 eu acredito que para vocês vai ser bem mais importante por causa da atividade que vocês vão realizar, atividade prática, que vai ser a última que vale 4 pontos. Eu já dei uma olhada no guia de estudos de vocês, então eu sei quais são as atividades. Porém, eu vou informar para vocês que eu vou, eu vou ajudar vocês a realizar essa atividade prática ao longo das próximas semanas. Então, se eu não me engano, ele pediu para fazer um croquis, um, um perfil topográfico e também. Qual que é o outro? Agora estou esquecendo de cabeça. Mas enfim, como a gente tem mais ou menos umas 3 ou 4 semanas aí de encontro, ou de aula para vocês, no caso, então eu vou subdividir esse trabalho. Então, cada semana eu vou ajudar vocês a fazer uma dessas coisas. Então, vocês podem ficar tranquilos. O primeiro trabalho, se eu não me engano, é a análise de um artigo, que Sim, é para fazer em grupo. isso, exatamente. Esse daqui eu vou passar agora para vocês algumas instruções e algumas dicas que, que eu mesmo, tipo, pelo menos assim me facilita para mim realizar, né?
quando eu vou fazer uma análise de artigo, eu costumo fazer dessa forma. Aí eu vou passar para vocês. Essa outra atividade no qual eu estava referindo antes vai ser a próxima, né? Vai ser a última, que vale 4 pontos. Só estou então avisando que eu vou estar aí disponível toda semana para ajudar vocês a realizar. Como vai ser a última a ser entregue, mas como também vai ser a mais, vamos dizer assim, trabalhosa de fazer, então eu vou subdividir. E aí toda semana eu vou passando um pouquinho de coisa. Mas hoje eu só vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que podem ajudar vocês a fazer essa atividade avaliativa aqui que ele deixou para vocês, que é para entregar até no dia 28. Então ele pediu para produzir um texto com uma análise sobre algum artigo, de preferência de revistas da área de geografia, que discutam a importância da cartografia para as práticas pedagógicas. Aí é para 3 pessoas, até 3 pessoas. Vou aceitar aqui uma pessoa que pediu para entrar. Boa noite, Ana Maria. Então, o professor pediu para vocês fazer essa análise de artigo. Vocês já fizeram em alguma outra disciplina? Boa noite. Eu acredito que talvez vocês já tenham feito em alguma outra disciplina, ou talvez não. Mas enfim, vou passar para vocês aqui. O professor disse que já tinha passado alguns links, algumas coisas para vocês, mas eu vou mostrar aqui alguns que eu encontrei e a forma que eu uso. Então, ele pediu para analisar um artigo que esteja relacionado às práticas pedagógicas. Então, ele falou de preferência nas revistas da área de geografia. Então, eu separei alguns links aqui, ó, que eu vou deixar, inclusive, como está sendo gravado, vai ficar no YouTube, eu vou deixar também no link da descrição. Então, para quem for assistir só gravado depois, eu vou deixar os links lá no YouTube. E para vocês também, se vocês quiserem, eu posso passar lá no WhatsApp. Esses links aqui, ó, são de alguns sites que a gente pode encontrar esses artigos. Então, eu vou mostrar para vocês rapidão aqui como explorar esses sites, como encontrar alguns artigos. Eu vou transmitir a tela para vocês aí verem ao vivo, mas eu já estou gravando a minha tela aqui, então quem for ver depois vai conseguir ver também. Vocês conseguem ver minha tela? Beleza. Beleza. Então, aqui ó, esse aqui é o site da Revista Brasileira de Cartografia. Então, ela é uma revista periódica, ela vai ter publicações aqui ao longo de certos períodos. Então, se você vier aqui em arquivos, você vai encontrar as edições de determinado período, aqui de abril a junho, de janeiro a março. Então, vocês tanto podem buscar aqui pelo título, por exemplo, ele pediu para vocês algum artigo que tenha relação com práticas pedagógicas. Então, vocês podem procurar, como já até aparece aqui para mim, as pesquisas que eu fiz. Vocês podem pesquisar alguma coisa tipo cartografia e ensino. Talvez não encontrem, mas vocês vão testando as palavras, entendeu? Ó, ele encontrou alguns artigos aqui. Então, vocês podem ir mudando essas palavras, colocar pedagogia, ensino e ver outros sinônimos para encontrar esses artigos. Então, aqui na Revista Brasileira de Cartografia, vocês já vão direto para essa subcategoria, né, da geografia, que é só a área cartográfica mesmo. Então, aqui vocês já conseguem dar uma filtrada, mas aí eu vou mostrar para vocês outra possibilidade aqui também. Tem o... Perdão. Tem vários eventos diário que
que a galera produz artigos e tal. E aí, uma das áreas aqui que eu encontrei que eles disponibilizam os anais, né, é o Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto. Então, vocês conseguem acessar o site e acessar todos os artigos que são publicados depois do evento. Então, como é uma área também relacionada à cartografia, aqui você já consegue encontrar conteúdos próximos. Então, é só você vir no link que eu vou deixar para vocês aqui da página principal da biblioteca e ele dá essa opção para você clicar aqui para acessar a biblioteca. Vocês vão clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba. Nessa aba, ele vai dar todas as edições do evento. Aqui foi em 2019 em Santos, em 2017 em Santos, em 2015 em João Pessoa, enfim. Quando você clica em um deles, ele vai mostrar a capa. Ao clicar na capa, ele abre toda a sequência de artigos que foram publicados nesse evento. Então, para facilitar a vida de vocês, aqui vai ter muitos e muitos artigos. Vocês usam o F3 do teclado para fazer uma pesquisa e colocam aquelas mesmas palavras-chave que eu tinha dito. Colocam ensino, pedagogia e entre outras. Então, olha lá, eu escrevi ensino, ele já achou um par de artigos. E aí quando você clica nele, ele vai redirecionar para a página desse artigo, entendeu? Então isso aqui é só exemplos, galera. Vocês têm total liberdade para escolher esse artigo. E aí vocês ficam à vontade para explorar esses sites, tanto a Revista Brasileira de Cartografia quanto o Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto são dois exemplos. Só que tem uma outra forma aqui, como esses são de áreas específicas, que é vocês explorarem o site do Google Escolar. Bom, eu falo assim, né? Não sei se é o certo. Eu vou deixar o link dele também. Então, o Google Acadêmico, ele não vai filtrar, vamos dizer assim, por áreas específicas. Ele vai dar um contexto geral. Então, se vocês vierem aqui e colocarem as palavras-chave que eu utilizei, cartografia e pedagogia, ele também vai dar um par de artigos aqui. Então, como ele dá um apanhado geral, vocês podem ver que o link ele vai para diferentes sites, entendeu? Então, cada site aqui vai ter uma forma para você baixar, então vocês vão ter que dar uma explorada. Alguns sites eles já dão de cara o link para você baixar, alguns outros não dão link para baixar, mas você consegue fazer a leitura pelo navegador. Então, o Google Scholar dá um contexto mais amplo, entendeu? Então não vai achar só cartografia, talvez vocês achem artigos produzidos por outras áreas, como, por exemplo, a própria pedagogia, em parceria com alguém que faz mapas, alguém da cartografia, alguém da geografia. Vocês podem encontrar gente das ciências sociais, enfim. É um pouco mais amplo, mas vocês vão poder explorar tudo isso aqui e achar um artigo que seja interessante para vocês fazerem essa análise. Então fica a critério de vocês, tem bastante opção. Então, sobre a análise, enfim, quer dizer, na verdade vou dar uma pausa aqui. Vocês estão conseguindo entender? Alguém tem uma dúvida? Ah lá, a Ellen perguntou do Google Scholar. Realmente, foi antes de eu mostrar. Sim, pode ser usado, ele dá bastantes opções amplas, mas o professor, né, ele disse que, de preferência, né, que sejam revistas da área da geografia. Então, na hora que vocês forem olhar no Google Scholar, é bom vocês, na hora de ler o artigo, esse eu posso ensinar para vocês aqui se vocês quiserem também, é você ler quem escreveu aquele artigo. E aí, se você pegar o nome deles e colocar na plataforma Lattes, vocês conseguem descobrir qual a formação dele. Aí você descobre se ele é um sociólogo, se ele é um assistente social, se ele é um geógrafo. Então, isso ajuda vocês a saber se tem relação com a área da geografia, como ele pediu. Ele pediu preferência nas revistas de geografia, né? Então, eu deixei aquelas duas opções. Acredito que na aula ele já tenha mostrado outras também. Mas acho que não precisa ser necessariamente numa revista. Mas se for escrito por um geógrafo, eu acho que já é o suficiente, entendeu? Alguém tem uma dúvida sobre isso?
Beleza, o Luiz está tranquilo. Se vocês, se vocês quiserem, eu mostro agora mais ou menos como funciona a plataforma do Lattes. Eu vou voltar ali, mostrar isso aqui rapidão para vocês. Acho que 5 minutos que eu consigo mostrar isso, ou menos. Deixa eu ver. Eu vou voltar lá na biblioteca do Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto. Vou explorar qualquer um desses artigos que aparecer aqui. Mediano e desvio padrão do perfil espectro temporal de... Isso aqui são artigos bem técnicos da área de censuramento remoto. Mas todo o evento ele possui eixos e dentro desses eixos há uma variedade de outros conteúdos. Então nem todos os artigos vão ser técnicos como esse que eu tinha visto. Então vão ter outros artigos da área da pedagogia, da área da cartografia, da área do ensino. Vocês podem ficar tranquilos. Eu abri um técnico aqui só para pegar o nome dos autores. Aqui eu dei azar que eu peguei autores que não são brasileiros. Vou tentar mais uma vez aqui. Aqui tem Monteiro, ó. Físicas temporais e Mários Mores. Manejo de pastagens. Isso aqui é por brasileiros. Certeza que talvez tenha algum geógrafo envolvido. Então o que eu posso fazer é vir nesse artigo aqui e copiar o nome dele. Copiar da Ana Flávia aqui. E vou entrar na plataforma Lattes. Só você escrever no Google CNPq Lattes. O primeiro link que aparecer e buscar currículo. Aqui você só muda para tirar essa nacionalidade estrangeira porque aparece menos nomes quando você desmarca essa opção aqui. Cola o nome, coloca demais pesquisadores, caso essa pessoa não tenha formação somente doutorado, ela pode ser mestrado ou graduado. Ah lá, encontrei. Exatamente o mesmo nome. Ensino médio, escola de ensino fundamental. Dá pra ver que é uma pessoa jovem, vamos ver aqui. Vou abrir o currículo dela. Graduação em andamento em engenharia agrícola, Universidade Estadual de Campinas. Então a gente está vendo que se trata de uma engenheira agrícola ou agrônoma, eu não sei se denomina dessa forma, mas a gente viu que não é geógrafo. Mas tem vários outros autores envolvidos aqui, ó. Então vocês podem pesquisar um por um e ver se tem envolvimento. Mas isso aqui é só um exemplo, entendeu? Isso aqui é hipotético. Não necessariamente vocês vão pegar esse artigo. Vocês vão caçar um que tenha a ver com o que o professor pediu, né? Na área pedagógica. Pedagógica. Dificuldade para falar a palavra. Enfim, aí vocês podem fazer isso que eu mostrei para vocês. Procurar o currículo Lattes dessa pessoa e ver a formação dela. Ver se essa pessoa realmente trabalha na geografia. Que vocês, eu, como geógrafos, a gente tem uma leitura diferenciada dos outros, dos demais. Então é interessante que a gente já trabalhe nessa perspectiva. Então, eu peço para vocês que o artigo pelo menos tenha essa relação. Se não puder ser diretamente de uma revista de geografia, que seja feito por geógrafos, que seja escrita e produzida por geógrafos. E enfim, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu acredito que não. Tá bom. Qual que é a próxima coisa que eu ia passar para vocês? Ah, sim, lembrei. Acho que isso aqui vocês já devem estar cientes. Eu não sei se o professor comentou para vocês. Eu não sei se ele. Eu não perguntei para ele, então eu não sei se ele falou sobre a estrutura que ele quer esse trabalho, entendeu? Se ele faz questão de normas da BNT, se ele quer bem estruturado, se ele só quer. Enfim. Mas o que eu vou falar para vocês, eu acredito que vocês já saibam, só para ter cuidado na hora de que for escrever, que ele pediu uma análise, certo? Então, uma análise crítica. Então, na hora que vocês forem escrever, não é para fazer resumo, entendeu? Para copiar e colar trechos. Ele quer que vocês analisem. Então, é vocês fazer a leitura do artigo
e vocês colocarem no texto o que vocês entenderam, entendeu? Com suas palavras. É vocês fazerem uma construção a partir da sua própria palavra do que você entendeu do artigo. Isso seria a análise crítica. Então, como são 3 pessoas, eu vi lá no grupo que nem todos vão querer fazer em grupo, mas enfim. Como é até 3 pessoas, eu acredito que não fica pesado. Então, é bem tranquilo de fazer, vocês podem dividir. Quando eu faço com os meus colegas, eu já fiz assim, de pegar um artigo, por exemplo, o artigo ter 40 páginas, e aí dividir ali mais ou menos 12 páginas para cada um, e aí cada um cuidava de uma parte e a gente analisava aquela parte, depois juntava. Ou vocês podem tentar fazer em conjunto. Sobre a estrutura, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem para o professor, porque eu realmente não sei se ele cobrou algum tipo de estrutura. Mas eu acredito que é bem simples mesmo, é só um texto corrido. E aí vocês só se atentem nessa parte de não fazer resumo, de realmente tentar expor o que vocês entenderam. Aí a nota vai ser garantida, tenho certeza. Aí a última coisa que eu queria passar para vocês, isso não necessariamente vocês têm que fazer agora, mas é só para vocês ficarem por dentro. Vou passar aqui agora para vocês. É esse site aqui do IBGE. Na aula 9, que o professor passou sobre. Deixa eu colocar aqui. Sobre a classificação de mapas e cartas, né? Na parte da classificação de cartas, ele mostrou aqui como funciona uma estruturação de uma carta, porque, qual que é a diferença de um mapa e de uma carta, quais são os tipos de mapas, os gerais, os temáticos, os especiais, enfim. Acredito que vocês. É bem simples, vocês devem ter ficado por dentro disso. Aí chega na parte da classificação, né? Ele fala da Carta Internacional do Mundo Milionésimo. Enfim, dentro do IBGE, como ele mostra aqui em cima, tem várias cartas que foram produzidas que cobrem esse espaço. Então, por exemplo, a carta de 250 mil, que é a mais abrangente, depois, claro, da milionésima, né, que cobre todo mundo, ela vai cobrir aqui, se não me engano, 80%, eu acho, de todo o território nacional. Então, vocês têm uma gama bem grande de imagens para trabalhar. Como ele pediu como próximo trabalho, sem ser esse da análise do artigo, o próximo que é para fazer um croquis e também para fazer um perfil topográfico e a limitação de uma bacia hidrográfica, aí eu já vou passar para vocês, eu vou deixar esse link aqui também para vocês, nesse site aqui, no portal do IBGE, vocês conseguem acessar cartas topográficas. Então, se vocês entrarem nesse link, ele já vai dar essa opção aqui, por escala e tal, mas vocês cliquem aqui em download. Em downloads ele vai dar opções editoradas, fotolitos e vetoriais. Vetoriais é para quem for mexer com software. Eu acho que o professor já chegou de mostrar para vocês algumas coisas, né, sobre sensoramento remoto, imageamento, imagem de satélite e aquele drone lá que fazia as fotos mosaicos, enfim. Mas aqui a gente não vai precisar disso. Vocês podem vir nessas editoradas e ele vai dar essas escalas. A gente viu lá aqui nos slides dele que tipo as cartas com mais cobertura são as de menor escala, né? Partindo a 250 mil, a de 100 mil também já tem mais do que a de 50 e assim por diante. Então vocês podem explorar aqui no site essa escala que ele está dando 1.000, 100 mil, 250 mil, ele está dando em metros, entendeu? Então, essa 1.000 é como se fosse 1 para 1 milhão, essa de 100 mil é como se fosse 1 para 100 mil, a de 250 mil é como se fosse 1 para 250 mil e assim por diante. Então, como a gente viu que mais tem cobertura é 250 mil, então vamos pegar aqui a de 250 mil, ele vai abrir ele vai mostrar todo o acervo que o IBGE tem de cartas topográficas em PDF. Tem uma série de cartas aqui. Então o que vocês podem fazer? Vocês já podem ir explorando esse site, não precisa ser necessariamente 250 mil, não sei se o professor vai exigir uma escala específica de vocês, mas vocês podem ir explorando e já escolhendo uma carta topográfica para vocês trabalharem na última atividade, entendeu?
Então, esse daqui é só mais, estou mostrando só no sentido de vocês explorarem mesmo. Então, eu vou abrir uma qualquer aqui para vocês verem. Goiânia. Ele vai demorar um pouco para abrir porque é um arquivo bem grande. Bom, na hora que ele abrir eu mostro para vocês. Vocês estão tranquilos até agora? Estão com alguma dúvida sobre o que eu estou mostrando? Agora ele vai, gente. Aí. Então, aqui temos uma carta topográfica. Provavelmente ele recebeu essa nomenclatura aqui de Goiânia, provavelmente porque o município está aqui, ó, a área densada do município. Temos a hidrografia, temos as curvas de nível, todos os elementos que a carta topográfica tem visualmente em termos de medida, né? Eu acho que o professor deve ter mostrado para vocês como funciona. E aqui embaixo, olha lá, aqui embaixo a gente vai ter todos aqueles elementos que o professor mostrou também nos slides, né? Sobre datum vertical, datum horizontal. Então a gente pode ver aqui que ele está naquele datum vertical de Santa Catarina, né? Que é o que corresponde para o Brasil inteiro, exceto Amapá, né? E o datum horizontal Córrego Alegre, então o datum é o antigo, antes do SAD 69, né? É o anterior. A escala numérica, a escala gráfica, ele também dá a equidistância entre as curvas de nível, então quer dizer, a cada uma curva de nível aqui, partindo de uma altimetria, ele vai variar em 100 metros. Então todas aquelas coisas que o professor deve ter mostrado para vocês em aula está aqui. Então temos aqui um exemplo de carta topográfica, mas vocês podem explorar o site e ver uma que seja do agrado de vocês. Mas no sentido de vocês já irem escolhendo, porque mais para frente vocês vão ter que fazer aquela atividade, né, que vai ser delimitar uma bacia hidrográfica, vai ser fazer um perfil topográfico. Eu acredito que essa daqui não seja muito boa, porque tem pouca variação. Assim como outras que eu estava analisando, ela tem pouca variação aqui nas curvas de nível. Somente nessa parte aqui que dá para ver que tem duas aqui, deixa eu ver se eu aumento o zoom. Nessa parte onde tem um corpo d'água, ela tem dois níveis aqui. Então aqui tem uma declividade maior, provavelmente porque as curvas de nível estão próximas uma da outra. Mas enfim, seria interessante achar uma que tivesse mais curvas de nível próximas para a gente poder fazer um perfil topográfico que fique bonito. Não sei se o professor já mostrou como é um perfil topográfico, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou mostrar o que é e como fazer. É bem simples. Inclusive eu fiz em outra disciplina. Então, basicamente por hoje é só, gente. Sobre o artigo, era isso mesmo que eu ia mostrar para vocês, os sites que vocês podem explorar. Eu vou deixar todos os links na descrição do YouTube, e se vocês quiserem eu mando no WhatsApp para vocês explorarem lá os sites e caçarem o artigo para vocês fazerem a resenha. Sobre o site do IBGE para vocês explorarem as cartas topográficas também, se vocês já quiserem ir escolhendo uma para vocês trabalharem. E basicamente é isso. Eu estudei bastante as últimas duas aulas. Caso vocês tivessem dúvida,
sobre qualquer conteúdo, eu estou aqui disponível até 7 horas para tirar dúvidas, entendeu? Vou tirar semanalmente, eu vou disponibilizar 1 hora só para tirar dúvidas sobre qualquer conteúdo que foi ministrado na aula da semana, entendeu? Como eu não dei monitoria semana passada, então ficou acumulado essas 2 aulas. Tem que ter introdução e conclusão? Eu acredito que sim, Ana. Posso confirmar com o professor, mas eu acredito que sim. É porque eu não perguntei sobre o trabalho em questão de estrutura, entendeu? Mas eu vou perguntar para eles e eu posso responder isso para vocês. Mas eu acredito que sim. Vocês podem fazer uma introdução falando sobre um apanhado geral do que o artigo trata e, enfim, qual o objetivo de vocês em analisar o artigo. E aí, no desenvolvimento, vocês vão desenvolvendo toda a ideia do artigo, o que ele fala, e expondo a opinião de vocês, o que vocês estão entendendo, e na conclusão, é aquela coisa, igual a gente vê na dissertação do Enem, né? Ou você faz um breve resumo, ou você dá uma solução para o problema, ou coisa do tipo. Então, eu acho que, pelo menos eu, quando eu faço as minhas análises, eu costumo colocar estrutura, independente do professor pedir ou não. É que alguns professores são mais sistemáticos. Eu tenho um professor que ele pede um trabalho e ele envia já a estrutura. Ele envia o modelo. Ele quer naquele modelo e tem que ser feito naquele modelo. Outros professores já não se importam mais, tanto com isso. Eles se importam mais com a ideia que você está passando. Mas eu vou confirmar com o professor e falo para vocês lá no grupo, tá bom? Acho que no mais é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo da aula 8 e aula 9, eu estou aqui disponível para tirar. Eu acho importante se vocês tiverem realmente alguma dúvida, porque pode fazer diferença, entendeu? É um conteúdo bem tranquilo. Eu acredito que vocês, como vocês também foram bem na prova, acredito que vocês estejam bem tranquilos com essa disciplina. Mas eu estarei aqui disponível para tirar qualquer dúvida relacionada ao conteúdo. E no mais era isso mesmo, gente. Tudo bem? Eu vou pausar agora a gravação.